Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. E é uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira que se segue um fim de semana sem futebol e, por isso mesmo, sem, por muitas verdades que eu quero dizer, não há muito futebol para as aplicar. Mas vamos ainda assim ter, creio eu, um programa interessante, um programa com, para já, 2 temas fortes e hoje, com uma novidade, é que, como prevejo que possa acabar os 2 temas um bocado antes daquilo que é o nosso tempo, mais ou menos, aqueles 15, 17 minutos, vou responder a mais perguntas, portanto, esmerem-se aí, comecem aí a teclar, deixem perguntas na caixa de comentários, quem estiver a ver em direto no Facebook, porque hoje, havendo tempo, prometo responder a 3 das perguntas que me deixarem e que não têm que ser sobre os temas de que vou falar aqui hoje, já se sabe, mas têm que ser naturalmente sobre futebol. Ora bem, 2 temas para hoje, a interrupção da Liga e as razões que levaram a esta interrupção. Quer-me parecer que a Liga anda a levar muita pancada por parte da maior parte dos adeptos. Quando digo a Liga, digo as pessoas que mandam na Liga andam a levar muita pancada por parte dos adeptos, quando não têm assim tanta responsabilidade como isso, mas eu já lá vou. E depois também prometo voltar então ao tema do último passo de hoje, o tema do tal tweet de Bernardo Silva sobre Mendy, e explicar um bocadinho melhor àqueles que aparentemente não entenderam, muitos deles provavelmente não leram, quais são as minhas razões, as razões para eu defender aquilo que defendi no último passo de hoje, que podem ler em antoniotadeia.com. Ora bem, primeira questão da Liga. Esta paragem, já o disse aqui, não faz sentido rigorosamente nenhum. É uma tonteria total. A Liga teve uma jornada no fim de semana passado. Não há Liga neste fim de semana. Não há no próximo, porque há data de seleções. Não há no outro a seguir, porque teremos Taça de Portugal. E só volta um mês depois de ter parado. O que, desde logo, é um problema para a questão do negócio, porque a maior parte dos clubes precisam dos jogos para fazer receita, e é normal que assim seja. Mas é também um problema para as equipas, para os treinadores que apanham com os jogadores desligados, muitos deles vão para a seleção, depois neste fim de semana não tiveram jogo, no fim de semana em que voltam da seleção, terão uma jornada de Taça de Portugal que não será assim tão exigente quanto isso e, portanto, também não vai levar a um aumento da tal ligação e depois, quando vamos jogar as competições europeias, estranhamos que estamos sem intensidade, que estamos sem ritmo, que perdemos os jogos contra os adversários, que os estrangeiros são mais fortes nesse ponto de vista, portanto, nada disto faz sentido, essa é que é a questão. A Liga não devia ter parado, mas a minha questão com a Liga acaba aqui e depois não alinho naquela quantidade de gente que vem dizer que o Pedro Proença isto, o Pedro Proença aquilo. Bom, não tenho nenhuma procuração para defender o Presidente da Liga, mas a questão é que quem for ver verificará que nas legislativas de 2015 houve jogos da Liga, nas presidenciais de 2016 houve jogos da Liga, nas autárquicas de 2017 houve jogos da Liga e houve todo o edifício político português a protestar relativamente à realização de jogos em dia de eleições, porque se achava, aparentemente, que quem ia ao futebol depois não ia votar e isso ia aumentar a abstenção. Espero que os resultados da abstenção de ontem, sem jogos da Liga, tenham permitido perceber que nada disso é assim, porque a verdade é que eu até acho que as pessoas, se saírem de casa para ir à bola, até têm mais uma motivação para passarem na Assembleia de Voto e votarem. Quem não sai de casa porque o seu clube não joga, acaba a ver os jogos dos campeonatos estrangeiros em casa e então é que não sai mesmo. E ontem até houve alguns bem interessantes, o Manchester City a perder com o Wolverhampton, a Juventus a ganhar ao Inter de Milão, e então aí é que a malta ficou mesmo sentadinha no sofá com o tabuleirinho dos snacks e acaba por não sair e por não ir mesmo votar. Portanto, a questão é que nas últimas 3 eleições nacionais houve jogos. A Comissão Nacional de Eleições ficou de mãos e pés atados, tanto quanto sei. Na altura chegaram a circular notícias de que o Governo ia aprovar uma lei para proibir a realização de jogos de futebol, de eventos desportivos, em dia de eleições. Procurei, não encontrei essa lei. Não sei se ela chegou a ser aprovada, se não, mas a verdade é que na última vez houve um aviso à Liga a dizer que era bom que isto não se repetisse porque estava a interferir com as eleições, na altura, para as
autarquias. Agora eram até, inclusive, as eleições para a Assembleia da República. E a questão, dizem-me assim, ok, mas então marcava-se a jornada para sábado e para segunda-feira e para sexta. A questão é que não se podia. Porquê? Não se podia porque não nos podemos esquecer que temos 4 equipas a jogar na Liga Europa. Essas equipas jogaram todas na quinta-feira. Legalmente também têm, só podem jogar 72 horas depois, o que, basta fazer as contas, sexta, sábado, domingo, só podiam jogar no domingo, algumas delas à noite. E não podiam os jogos ser antecipados para sábado, nem para sexta-feira, muito menos. O que é que acontece? Então jogava-se na segunda. Também não podem, porque a partir daí é a FIFA que proíbe, porque os jogadores vão hoje para as respectivas seleções nacionais. Estamos em período de mini-defeso, vamos lá ver, período em que também não se podem jogar campeonatos nacionais porque os jogadores estão ao serviço das respectivas seleções nacionais. Portanto, não é que eu acho que a Liga tenha feito tudo aquilo que devia, acho que não. Acho que devia haver aqui uma tentativa de convencer as estruturas políticas da nação de que o futebol não atrapalha as eleições e isso provavelmente não terá sido feito, mas também não é justo que todas as culpas acabem por ser colocadas em cima da estrutura da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, porque a verdade é que não havia possibilidade de se jogar neste fim de semana. Resultado: não houve jogos, numa altura que devia ser de pico para a maior parte das equipas, em que os campeonatos começam a ficar competitivos, o campeonato português para, não aconteceu assim lá fora, e as equipas acabam por ser prejudicadas, já o disse, não só do ponto de vista do negócio, e esse é evidente, porque não havendo jogos não há receita, como também do ponto de vista da competitividade, da intensidade competitiva e porque eu ainda sou daqueles que acham que as equipas crescem é a jogar, não é a descansar. E, portanto, era importante que tivesse havido jogos e é importante também que toda a gente reflita, porque também não serve de muito os clubes agora e os adeptos virem agora queixar-se quando na altura em que fizeram o calendário ninguém reparou e toda a gente mandou seguir para bingo. Quanto ao regresso ser feito com a jornada da Taça de Portugal, não me parece totalmente mal, embora as equipas europeias tenham jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa pelo meio, não me parece rigorosamente assim muito mal, até porque se os jogadores vêm das seleções, é bom que alguns deles nem poderiam jogar também, porque não vão chegar a tempo, é bom que as equipas tenham jogos um pouco menos competitivos para poderem também pôr os outros a jogar e poderem permitir a estes que estiveram tanto tempo fora uma reentrada mais tranquila, juntamente com os seus companheiros. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes os treinadores se queixam quando os jogadores vêm das seleções que não vêm em condições, porque vieram, ainda Bruno Lage disse isso quando foi a última pausa de seleções, que os jogadores do Benfica, como não jogaram, aqueles que não jogaram sobretudo, não vieram tão bem, porque tiveram ali uma diminuição do enfoque competitivo também durante aquele período e isso acaba por ser prejudicial para a forma deles. Aqueles que jogaram, já não acontece isso, vêm bem, porque neste momento ainda estão perfeitamente em condições, no início da época, de aguentar 2 jogos por semana, um jogo de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias, acaba por não ser um problema. Bom, segundo tema do dia de hoje, a questão de Bernardo Silva. Eu não conheço pormenorizadamente o Bernardo Silva, as vezes que convivi com ele foram apenas naqueles minutos, 10 minutos que os jornalistas podem ver os treinos da Seleção Nacional, nas vezes que ele foi à conferência de imprensa também ao serviço da Seleção Nacional. No entanto, aquilo que já vi dele, as declarações que já vi dele, levam-me a crer que não é de todo um indivíduo que seja racista. Não tenho grandes dúvidas a esse respeito, para não dizer que não tenho dúvidas nenhumas. Acho também que o tal tweet que Bernardo Silva fez, comparando o seu companheiro de equipa Mondi ao boneco dos Conguitos, que é uma marca de chocolates, tanto quanto sei, espanhola, não foi feito com maldade, é uma brincadeira entre amigos. Quem de nós não faz este tipo de brincadeiras quando temos este tipo de confiança com amigos que sejam negros, com amigos que sejam homossexuais, enfim, são coisas que entre nós, na brincadeira, acabam sempre por ser permitidas, se os nossos amigos as permitirem, como é evidente. Agora, a diferença que eu vejo neste caso, relativamente a Bernardo Silva, eu já o tinha dito aqui, uma vez, muito en passant, numa edição anterior do Futebol de Verdade, é que aquele tweet foi feito numa conta em que há mais de 600 mil seguidores. E eu até acredito que a maior parte desses 600 mil seguidores consegue perceber que aquilo é uma brincadeira, mas depois há sempre meia dúzia de trogloditas, e se calhar não é só meia dúzia, são até mais do que isso, que olham para aquilo e acham que aquilo legitima uma série de coisas que, na verdade, são absolutamente ilegítimas quando falamos da humanidade. E uma delas é aquilo que se tem vindo a passar
nos estádios de futebol, e tem-se vindo a passar, e é uma questão que a FIFA e as federações nacionais têm tentado combater com todas as forças, que são os insultos racistas aos jogadores negros. E isso é uma coisa que não podemos aceitar, já não devíamos poder aceitar no século passado, muito menos podemos aceitar neste momento, porque raça humana, meus amigos, só há uma. Não há indivíduos de várias raças, somos todos da mesma raça, que é a raça humana. E isso deve levar-nos a pensar duas vezes sempre que olharmos para alguns comportamentos que ainda vamos assistindo nos estádios de futebol, seja aqueles indivíduos que urram quando a bola chega a um jogador negro, seja aqueles indivíduos que que mandam bananas para o campo. Eu já vi essas coisas acontecerem várias vezes e isso é absolutamente lamentável, não é digno, isso sim, não é digno da raça humana. E, portanto, eu acabo por perceber que Bernardo Silva, tendo cometido um erro, de que ele próprio se apercebeu, e o erro, atenção, não foi brincar com Mandi, o erro foi brincar com Mandi numa conta com 600 mil seguidores. E ele próprio se apercebeu disso, tanto que apagou o tweet pouco depois. E tendo ele apercebido-se desse erro e tendo retirado o tweet, agora, naturalmente, eu também gostava que ele não fosse castigado, porque, francamente, simpatizo com Bernardo Silva, é um jogador que me dá gosto ver jogar, mas também perceberei se ele acabar por ser punido, se ele acabar por ser feito como exemplo daquilo que é uma luta que tem vindo a preocupar muito a comunidade do futebol. Quem não percebe isto, francamente, vou dizer, não percebe muita coisa, porque eu já vi muitos comentários, inclusive a dizer que se for um branco a gozar com um negro é racismo, mas se for um negro a gozar com um branco não é racismo, enfim, não é. Ou melhor, também pode ser, mas não tem a mesma carga que tem, obviamente, o racismo cometido contra indivíduos negros, porque foram eles que sofreram, ou foram os seus antepassados que sofreram na pele tudo aquilo que nós sabemos que está na história da humanidade e, infelizmente, está na história da humanidade. Pronto, ponto final da minha parte neste assunto, porque acho que ele também merece que se vale o mínimo possível dele, até mesmo para que, se as decisões forem tomadas, acabarem por ser tomadas com a devida propriedade. E, tal como prometido, vamos passar então às perguntas do dia de hoje. Vamos ter tempo para mais do que uma e eu vou tentar responder. Tenho aqui, selecionaram-me 4, vamos ver se consigo responder a todos. Bom dia. Pergunta-me o Rodrigo Mateus. Olá, Rodrigo, bom dia. Todos sabemos que a seleção tem qualidade para ir a Kiev e vencer a seleção local, mas, na realidade, o que será necessário para vir de lá com os 3 pontos e o respectivo primeiro lugar? Olha, Rodrigo, enfim, vai ser preciso Portugal jogar ao seu nível, que é uma coisa que nem sempre tem acontecido, e vai ser preciso, sobretudo, que a equipa esteja num dia bom, porque a Ucrânia é uma equipa que é forte do ponto de vista defensivo, é uma equipa solidária, é uma equipa que sai muito bem em ataque rápido, em contra-ataque, e que, perante o seu público, enfim, pode acabar por ser um adversário muito difícil. A Sérvia saiu de lá com um cabaz, Portugal é a melhor equipa do que a Sérvia, portanto, acredito que pode perfeitamente vir de lá com um resultado. Esse resultado, se aquilo que nós queremos, já o disse, é qualificarmos, é um bocado indiferente, ganhando, perdendo ou empatando, em princípio Portugal qualifica-se, basta depois ganhar os jogos ao Luxemburgo e à Lituânia. Se Portugal quer ficar em primeiro lugar, então aí sim vai precisar de vencer mesmo, porque o empate, em princípio, não vai chegar, a não ser que a Ucrânia acabe por facilitar nos jogos que lhe faltam, e não podemos estar com certeza a contar com isso. Aquilo que vimos da Ucrânia aqui no Estádio da Luz foi uma equipa que se aproveitou de um momento de fragilidade da seleção portuguesa, um momento em que Portugal não estava a jogar do ponto de vista ofensivo aquilo que está a jogar neste momento, e os últimos 2 jogos já mostraram um Portugal diferente no ataque, um Portugal com capacidade para fazer golos. Foram 3, aliás, foram 4 na Sérvia, foram 5 na Lituânia, e isso pode nos permitir encarar o jogo de Kiev com mais algum otimismo. Até porque, ela por ela, creio eu, até porque a seleção ucraniana, por exemplo, não convoca os jogadores que estão a jogar na Rússia, e isso será sempre sentir-se-á sempre essa falta, mas ela por ela, eu creio que Portugal é claramente a melhor equipa do que é esta equipa da Ucrânia, só que nem sempre as melhores equipas ganham, portanto, vamos esperar para ver no campo como é que vai correr. Pergunta o Simão Rochinol. Bom dia, Simão. O que está a achar do trabalho de Jorge Jesus no Flamengo? Acha que ele terá capacidade para vencer o Brasileirão e o Libertadores? Olha, eu acho que Jesus, e achei isso antes dele ir para lá, tinha boas condições para mudar muita coisa naquilo que é o futebol brasileiro. Porquê? Porque ele vem
para já é um tipo absolutamente obcecado com o seu trabalho. É um tipo com qualidade de trabalho também. Depois é esperto, e é esperto na forma como lida com os adeptos, como lida com a comunicação social, e no Brasil não tem toda aquela carga negativa que também tinha em Portugal nos últimos anos, sobretudo quando trocou o Benfica pelo Sporting, que acabou por não conseguir ser campeão em Alvalade, e isso acaba também por fazer com que em Portugal seja mais recordado o Jesus que ajoelhou no Estádio do Dragão do que o Jesus que ganhou, e ele ganhou muita coisa desde que pegou no Benfica. Aliás, acho que foi um indivíduo fundamental para aquilo que é o Benfica vencedor de hoje. Portanto, se me pergunta se eu acho que ele tem condições para ganhar as duas provas, eu acho que sim, que tem condições para ganhar as duas provas, mas não vai ser pera doce, vai ser preciso manter esta intensidade até a final, e vamos ver se no final não vai aparecer o Jesus que ajoelha, porque também, geralmente, Jesus é um tipo muito dado a esta duplicidade. Quando as coisas começam a correr-lhe muito bem, ele às vezes não se contém e aquilo acaba por funcionar contra ele. Esperemos que ele seja um bocadinho mais comedido, porque isso podemos dizer daqui de Portugal, com certeza. Se há um português lá, estamos a torcer para que ele possa sair-se bem no trabalho que está a fazer no Flamengo. Pergunta o Josias Martim. Olá, Josias, bom dia. A lista final do ranking, que possivelmente dará o 6º lugar a Portugal e, consequentemente, 2 mais uma equipa qualificadas para a Liga dos Campeões, será definida quando? Resposta muito simples. Vai ser definida no final da época. É depois de se jogar a final da Liga dos Campeões. Agora, se nem os portugueses, nem os russos, nem as equipas que estão por ali tiverem já, os países que estão por ali, tiverem já equipas em condições para pontuar mais, será possível dizer com alguma segurança mais cedo se Portugal ultrapassa a Rússia e chega ao 6º lugar ou não. Agora, há uma coisa que tem que perceber. Esta lista não vai definir as entradas na Liga dos Campeões da próxima época, da época de 2020-2021. Não. Vai definir a entrada na Liga dos Campeões da época seguinte. Ou seja, o ranking dos 5 anos anteriores, que termina nesta época, 2019-20, define as entradas nas competições europeias de 2021-22. Isto é, 2 anos depois. Porque não seria justo que os campeonatos fossem disputados sem que as equipas soubessem quantas vagas há para as competições europeias. Portanto, as vagas nas competições europeias da próxima temporada, que é a temporada de 2020-21, foram definidas no final da temporada passada, 2018-2019, e por isso já sabemos que na próxima época continuará tudo como estava até aqui, isto é, Portugal terá uma equipa direta na Liga dos Campeões, o campeão nacional, mais uma a jogar a terceira pré-eliminatória, e se passar a terceira pré-eliminatória, depois também o play-off, que será o segundo classificado. Depois, há mais 3 equipas e o vencedor da Taça de Portugal a jogarem a Liga Europa da próxima época. Poderá mudar isso tudo, sim, mas apenas na época seguinte. Última pergunta para hoje vem do Ricardo Cabral. Olá, Ricardo, muito bom dia. O Silas deve continuar a apostar no sistema de 3 centrais, uma vez que agora tem mais tempo para o treinar, ou, após o que aconteceu no último jogo, deve abandonar essa ideia de jogo? Eu acho que as pessoas estão a misturar muito duas coisas. Uma coisa é o sistema tático, outra coisa é a ideia de jogo. E a questão é que Silas mudou as duas para aquele jogo com o Las Clins. Portanto, vamos dividir as questões. Sistema tático, deve continuar a jogar com 3 centrais ou não? Ideia de jogo, deve continuar a apostar na construção elaborada deste trás em vez de apostar no tal jogo mais direto em direção ao avançado de referência. São duas questões que podem ser concomitantes ou podem ser concorrentes. A questão é que aquilo que não funcionou do jogo do Sporting contra o Las Clins foi não só a questão dos posicionamentos, porque com o Sporting a sair com 3 atrás, que por acaso eram os 3 centrais, mas podiam ser 2 centrais mais o médio centro se ele baixasse e continuava a haver uma saída de 3 atrás, não funcionou porque o resto da equipa não estava a mexer-se de acordo com aquilo que era exigido, isto é, não havia ninguém à frente da primeira linha de pressão do adversário a dar linhas de passe. E isso acabou por contribuir para perdas de bola no momento da primeira fase da organização, que originaram situações de perigo na baliza de Renan. Portanto, a questão dos 3 centrais não tem necessariamente a ver com isso. Eu continuo convencido que o melhor para este grupo de jogadores do Sporting... Atenção, e aqui também há duas coisas. Uma delas é o que é melhor para o 11, e eu acho que o melhor para o 11 do Sporting é jogar em 3-4-2-1, porque é o sistema que melhor permite compatibilizar Bruno Fernandes com Vieto, os dois nas costas do ponta de lança. Mas depois, o que é melhor para o plantel
para o plantel o melhor era jogar em 4-3-3, que o Sporting tem lá uma equipa toda só feita de extremos, não é? E, portanto, quem tem tantos extremos, à partida não é para jogar em 3-4-2-1, porque o 3-4-2-1, basta perceber, não usa extremos, usa dois alas que têm que ser também simultaneamente defesas laterais, e muitos dos extremos não conseguem sê-lo. Portanto, para a questão do sistema tático está respondido. A questão da ideia de jogo, eu acredito mais também numa construção elaborada deste trás, porque o chutão para a frente, o jogo mais direto, acaba por dar ao adversário uma boa possibilidade de recuperar a bola, apenas para que se possa depois, com a impressão, ir à procura de uma segunda bola. Gosto mais de um futebol mais elaborado, mas agora, a pergunta que me faz, se Silas deve continuar a apostar nos três centrais e nesta ideia de jogo, só ele é que poderá saber, porque só ele é que está a trabalhar com os jogadores nos treinos. E só mesmo nos treinos é que dá para perceber se os jogadores estão ou não já capacitados para este sistema tático e para esta ideia de jogo. Os treinos, nós não podemos vê-los, portanto não temos a hipótese de saber se sim ou se não. Aquilo que eu acho é que, claramente, no jogo com o Lask Linz, ainda não estavam preparados. Se vão estar ou não no próximo, só mesmo o próximo jogo é que poderá dizer. Silas já mostrou que é um homem de fé, acreditou que dava naquele jogo, veremos se no próximo vai dar ou não. E pronto, chegamos ao fim do programa de hoje. Não se esqueçam de reagir, de pôr like, de comentar e de partilhar. No outro dia foi um bocadinho melhor. Eu pedi, partilhem, porque o Futebol de Verdade, se não for partilhado, não há mais ninguém a ver, a não ser aqueles que são os seguidores mais fiéis. Portanto, já sabem, like, comentar, partilhar, façam a vossa boa ação do dia e quem quiser pode também subscrever o podcast do Futebol de Verdade, que já está disponível em todos os fornecedores de podcast que há para o vosso telemóvel. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.